Olá pessoal, eu sou Maíse Freitas, você está no canal Uma Uber no Pedaço. Ó. Esse aqui é, acho que vocês já conhecem, Um gatão. o queridinho do Brasil. Bom, gente, o motivo do velho estar aqui de novo, né? Não é porque ele é um gatão não, gente. Nada a ver. Funcionou? Eu tenho compartilhado muitas coisas da minha vida pessoal nas minhas redes sociais. E muita gente tem pedido o testemunho de restauração do meu casamento. E eu aproveitei a oportunidade. É uma semana de Natal. Essa época é uma época que tô bem nostálgica, né? E tenho vivido, assim, momentos de muita gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E eu queria contar um pouco dessa experiência que a gente teve, que não foi tão boa assim, né? Bom, gente, pra quem não sabe, eu e o velho nós faremos, né, 20 anos de casado em março agora. Não foi fácil, né? E se nós estamos juntos hoje é pela graça e a misericórdia de Deus mesmo. Nós tivemos 3 anos de namoro, né, entre namoro e noivado. E os primeiros 5 anos de casamento nosso foram tranquilos, foram tudo bem, foram muito felizes. Eu queria dizer aqui, gente, que um casamento, quando você vê se separando, principalmente isso aconteceu porque eu vivi tudo isso, então eu posso falar com muita propriedade. As pessoas chegavam e falavam assim, mas como assim? Separou? Gente, o processo de divórcio não acontece da noite pro dia um divórcio. Começam a dar sinais, no nosso caso foram dando sinais desde lá dos primeiros 5 anos. E aí foi indo, a gente muitas vezes não tratava, ignorava, jogava a sujeira debaixo do tapete. Outra coisa muito importante que eu quero dizer a vocês, que eu não fiz. Gente, se você se vê em qualquer situação de dificuldade no seu casamento, tenha sempre alguém a quem prestar conta, sabe assim? Como que eu vou explicar? Um guia espiritual, alguém que vai te ajudar. Eu me arrependo de não ter buscado ajuda, de não ter compartilhado, seja com a minha mãe, com alguém da minha família, alguém com crescimento espiritual mais elevado que o meu, que pudesse me ajudar naquele momento. Eu deveria sim ter buscado ajuda. Porém, muitas vezes a gente quer passar a imagem da família perfeita e ninguém quer mostrar as vulnerabilidades, não quer dividir. Gente, e hoje eu estou aqui para dizer que eu fracassei como esposa em algum momento da minha vida. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu errei só que eu tô aqui também para dizer que Deus restaurou, que Deus é o Deus da graça, da misericórdia, de compaixão. E eu decidi, a partir do momento que eu fui curada, a usar a minha história para ajudar a curar vidas. Então você que é mulher, que tá passando por um momento e que tá pensando assim, meu Deus, não tem mais jeito, meu casamento, a minha família acabou, o que eu tenho a dizer a você, não desista, fica firme. Embora a convivência entre nós dois fosse muito legal, assim, nós não brigávamos, nós tínhamos um relacionamento pacífico, né? Nós vivíamos um ambiente de paz, porém, nós tínhamos vidas paralelas sendo casados. Nós éramos casados, mas vivíamos separados. E aquilo foi tomando uma proporção que chegou no ponto que nós perdemos o controle. Tudo começou durante o erro dos 5 anos. Os 5 anos bateu e dali começou a nova fase. O pastor sempre falava, o pai dela, né? O casamento tem fases. E quando deu 5 anos, por um erro, eu errei, aconteceu o que não deveria acontecer, mas aconteceu. E aí entrou na minha mente a questão entrou naquela fase. E a fase da amizade, que não deveria, ou seja, e aí vai tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo, tá tudo bom assim, tá beleza, tá tudo tranquilo. Não, tá tranquilo, beleza, segue a vida assim, segue a vida assim. E aí começa a dar abertura pra muitas coisas erradas. Pessoas entram na sua vida, outra entra, você começa a virar sua cabeça, virar a chavinha assim, se achar, nossa, eu acho que eu posso viver uma outra vida. Aí, cara, é o caminho da felicidade. Muitos pensam nisso aí, é assim que segue. Gente, então assim, embora externamente para as pessoas, para a sociedade nós estávamos bem, nós não estávamos, né? O nosso casamento estava morto, já não existia mais. E acho importante frisar que isso não foi da noite pro dia, foi um processo,
de anos. O cair não é instantâneo, ele é gradativo, você vai caindo aos poucos. Passamos a viver de forma amigável, que nem eu falei, amistosa. E que é o que acontece com todos os casamentos. Isso. Que é o que acontece com todos. Não vem com conversinha furada de falar, é assim que acontece. Não. Muitos casamentos é tudo de fachada, essa bexiga aí. Não é com todos, né? A maioria é, porque que a maioria... cai e começa assim. Exatamente. Então, gente, é o que ele tá falando. O processo começa assim, né? Não é diferente na casa do outro. É mais ou menos isso que acontece. Você não vai dando atenção, né? Nisso, eu fui transferindo a carga emocional para outra pessoa. Eu tive um envolvimento emocional com outra pessoa, porque eu transferi tudo que o Wagner não me supria mais emocionalmente falando, eu fui tentando transferir para outro lado, para outra pessoa. Gente, o que eu quero dizer aqui é cuidado. Satanás, ele se transforma até em anjo de luz, gente. Então, às vezes, aquela pessoa que se apresenta como um gentleman, um Brad Pitt ou uma Paola Oliveira, né, velho? Nada mais é... Paola Oliveira? Velho! Oxe, ali é firmeza. Ela tem celulite que saiu, vazou nas redes sociais. Ah, não é da tua conta. Então, gente, mas voltando aqui, às vezes aquela pessoa que se apresenta como um Brad Pitt, como a Paola Oliveira, nada mais é do que um enviado do capiroto, obra do cão, só pra destruir a sua vida. E se você permitir, gente, Satanás entra e ele não brinca. Não dê brecha pro inimigo entrar, gente. Porque devastador que ele faz na vida da gente. Eu vivi isso e eu sei como eu fiquei. E eu não recomendo pra ninguém. Após 18 anos de casados, eu decidi que é dar um basta. Eu tive a brilhante ideia da gente dar um tempo. Era aquilo, gente. A gente ia dar um tempo e aí ia viver, cada um pra um lado lá, e depois a gente separava, sei lá o que fazia, né? E eu estava com a cabeça virada já. Cheguei um dia, conversei com o velho. Gente, ele adorou a ideia, tá? Pensa que ele ficou abalado. Imagina, a preocupação dele era que ele queria levar a televisão pra ele. A televisão dele é que ele queria assistir a Mulher do Bolo. Pra onde ele fosse, ele tinha que levar a televisão. Sabe a novela da Mulher do Bolo? Então, gente... Mas aí conversamos, ele foi super de boa, né? E ele falou assim, não, eu vou ficar aqui até tal dia eu vou embora então. E porque eu também concordo, a gente viver desse jeito não dá, e não sei o que. Procuramos o pastor da igreja. Enfim, gente, com a data prometida, foi aí decidiu ir embora. E ali começou o processo de Deus na minha vida. Foi o momento mais doloroso. Quando você casa, você se torna uma só carne. E quando você separa, gente, é como se um pedaço seu tivesse sido amputado. É como se um braço meu tivesse sido arrancado de mim. E aí começou um processo de muita dor e muito sofrimento. Porém, gente, foi o momento que Deus me resgatou. O velho, gente, o velho saiu numa alegria. Ixi, fiquei firmeza. O velho ficou feliz. O negócio dele, gente, quando ele voltou pra casa, assim que ele voltava, vinha aqui me visitar, ele chegava aqui da minha cor, tá? O negócio dele era tomar um sol lá, comer laranja. Voltou aqui parecendo uma baleia, gente. E você parecia uma tripa seca. E eu minando. Eu vivi um luto. Vai, faz de novo, cabeça. Vai. Faz de novo. Aí, gente. Mas voltando aqui, falando sério agora, quando eu fui me despedir do velho, eu comecei a chorar, né? E falei pra ele assim, velho, vamos lutar pela nossa família. Ainda existe amor pra recomeçar. Eu comecei, foi voltando, porque até então eu achava que eu não amava ele, gente. Porque eu tava tão assim... desviado. A partir do momento que a gente... entrega o controle da nossa vida pra outra pessoa que não for o Espírito Santo, que não for o Senhor Jesus, a gente só faz merda, gente. Só dá ruim. Não tem como dar certo. Eu decidi por mim mesma. Eu não busquei orientação do Senhor. A partir dali, Deus começou a falar comigo. Eu comecei a comer tudo que era relacionado à família, casamento. Eu me voltei pra Cristo naquele momento. O Wagner não quis voltar mesmo, falou que era melhor aquele tempo,
né? E passou um mês, ele falou assim que a decisão dele estava tomada e que passadas as festas de final de ano, ele voltaria aqui pra entregar a aliança. Eu me emociono toda vez que eu lembro, porque vocês imaginam como que eu planejei o meu Natal aquele ano, como foi difícil pra mim. E aí, gente, nós fomos para um retiro de mulheres e eu tava devastada. Eu desabafei porque a minha dor era tanta que eu não conseguia mais guardar aquilo só pra mim. E eu compartilhei com uma irmã da igreja, a Rose. Gente, ela me abraçou, ela me amou de todas as formas. Fora a minha mãe, minhas irmãs, minha família, ninguém de fora assim me amparou como ela. E ela teve uma atitude assim que eu nunca vou esquecer. Ela começou a chorar e falou assim: eu vou fazer um jejum pela sua vida. Se você quiser me acompanhar, tudo bem. Mas se você não quiser, eu vou fazer do mesmo jeito. E eu falei assim, não, gente, eu nunca tinha jejuado na vida. Eu não sabia o poder do jejum. E aí ela começou a falar, eu só fazia jejum intermitente da dieta. Ela falou assim, escolhe um dia na semana, o modelo que você quiser, não sei o que. E aí decidimos que toda quinta-feira íamos abrir mão de algo que fosse muito difícil pra gente. Eu falei, comida já não é pra mim, porque eu já faço jejum intermitente de 16 por causa da dieta. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o café por 16, vou tirar a rede social, gente, sem o WhatsApp. Podia um papa descer do céu e me chamar, que eu não respondia. Pra mim era difícil. Quem desceu do céu? O papa. O papa tá onde, velho? Não sei lá. Deve ter um monte de papa morto aí, gente. Papa. Voltando. Aí fizemos. Aí ela falou assim, Maíse, que dia que ele falou que vai voltar pra entregar a aliança? Eu falei assim, dia 1º de janeiro. Ela falou assim, então até a última quinta-feira do ano nós vamos jejuar. E era assim toda quinta-feira. Gente, as coisas começaram a andar muito ruim. O velho vinha aqui em casa, eu saía destruída. Ele tava irredutível. Ele falava, eu não te amo mais, eu não quero mais. Eu não quero. Ele tava assim. E eu falava pra minha mãe, mãe, quanto mais eu oro, mais as coisas dão errado, mãe. Parece que Deus não tá me ouvindo. Gente, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Meus pais, eles oravam por mim, pelo meu casamento, desde que eu fui gerada. Quantas vezes eu acordei de madrugada e ouvia eles orando por mim. Quando eu casei, os primeiros 5 anos eu morava embaixo da casa deles. E quantas vezes eu subia lá, eles estavam orando pela minha vida. Então, eu creio que se Deus operou esse milagre na minha vida, foi também por causa da mãe de oração que eu tinha. A minha mãe é uma mulher de muita fibra, né? É uma pessoa que, gente, ela é uma bênção na minha vida. E se hoje eu tô de pé, é graças a ela. É graças às madrugadas de clamor que ela levantou pela minha vida. E ela me amparou. Ela cuidou de mim nesse período todo. E foi muito importante, porque eu vi que mesmo na dor, eu não tava sozinha. Deus preparou um exército pra cuidar de mim, né? E aí, gente, foi passando os dias e nada acontecia. Pessoas foram se afastando de mim, assim como pessoas foram chegando. E eu vivia assim, eu não comia, eu dormia muito bem. Eu me afundei na Uber, gente. Eu fiquei boa nesse negócio de Uber por causa da minha separação. E quando o velho saiu, nasceu uma nova mulher. A Maíse mulher renasceu, assim, ressuscitou, gente. Apareceu uma pessoa que eu não conhecia, assim. Deus me muniu de uma força sobrenatural. Então, do mesmo jeito que eu tava sofrendo, o jejum, gente, me dava uma força. E aí tinha dia, assim, que eu acordava, aquela coisa, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Mas tinha dia, gente, que eu tava no chão. Aí eu fazia o jejum, aquilo me dava um novo fôlego de vida. É mais ou menos. E nos meus momentos com Deus, eu comecei a assistir vídeos no YouTube de casamentos. E através disso, eu conheci um ministério lindo, que é o SOS Casamento Curado.